Ok, estamos gravando. Bem-vindos de volta à disciplina de História do Direito, né? Como eu sempre falo. Hoje é dia 20 de abril de 2021 e essa será a nossa segunda aula com o tema Direito Moderno. Né? Como eu mencionei na semana passada, nós vamos agora fazer um pouco de intercalação, vamos intercalar alguns conteúdos, ora tratando de temas mais gerais sobre a construção intelectual do direito moderno, as suas transformações, né? Ora mencionando realidades mais concretas, introduzindo agora a história do Brasil e do direito brasileiro. Né? Na aula de hoje, a gente vai retomar alguns pontos trazidos na aula anterior sobre as principais transformações e as principais diferenças entre o direito medieval e o direito moderno. Obrigado, Vitória. Comentou aqui que pelo YouTube também está funcionando muito bem. Então, como a gente tem de novo, né, como a gente tem um limite no uso do Meet, eu faço essa transmissão ao vivo para quem... eu acho também para muita gente que acompanha pelo celular, às vezes é até melhor de interagir, de acompanhar por ali. Dá para economizar os dados ali também. E outra coisa que eu queria mencionar para vocês é que, como eu estou explorando um pouco dessa questão tecnológica, né, eu fiz uma lista com os vídeos, uma playlist, que vocês podem acompanhar ali todas as aulas. Vocês não precisam depender dos links. E está mais ou menos na ordem correta dos assuntos. Vocês podem também verificar ali aulas das outras turmas, às vezes tem alguma variação do conteúdo, às vezes tem um tema abordado ali que pode interessar a vocês. Fiz também um vídeo de revisão do questionário da semana passada, e tem que fazer também um aviso de que o nosso segundo questionário, a nossa segunda avaliação, vai ser postado até sexta-feira, e eu coloco aí no mínimo 2 semanas de prazo para vocês, então vocês podem ler todo o questionário, podem pesquisar e ter todo esse tempo para responder as questões. Peço com muita ênfase para que não deixem para a última hora, para que confiram bem, a interface para entregar as questões corretamente. Tá? Maria Clara pergunta sobre a correção do questionário. Tá? Eu ia fazer a correção pela plataforma, disponibilizando para vocês a nota individualizada por questão. Eu comecei a fazer isso e comecei a ver que dessa forma vai ser complicado, vai demorar muito e vai dar problema ali na hora de calcular todas as notas. Eu teria que reorganizar a pontuação das questões. Então eu peço a paciência de vocês, que eu não vou postar a avaliação dos questionários de vocês tão cedo, tá? Provavelmente a nota mesmo eu vou deixar para passar quando a gente já tiver todas as avaliações. Quer dizer, pelo menos os 2 questionários. Aí eu junto a nota de vocês, e aí o terceiro questionário eu acho que vai ler metade da nota, se eu não me engano. Então, aí, antes do final, vocês já têm a nota parcial, mas eu vou demorar um pouco para entregar essa correção, tá? É importante deixar avisado para não criar muita expectativa. O que mais? Eu acho que eu tinha mais algum recado para vocês. Tá, então questionário, lembre-se, vocês têm 2 semanas para fazer o questionário, e ele será, como sempre, baseado nos textos, tá? Respostas vocês encontram nos textos, façam a leitura. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão? Professor, eu não entendi. Você falou a data que vai disponibilizar o questionário, porque eu não consegui ouvir.
Isso, então, até sexta-feira eu disponibilizo o questionário. Aí tem mais 2 semanas, então, no mínimo, a data de entrega do questionário vai ser dia 7 de maio. Tá? Seria a data mais próxima. Se eu demorar um pouco mais para postar o questionário, eu coloco uma data também um pouco maior. Vou deixar essas 2 semanas de prazo. Ficou claro? E aí, dia 30. Bom, aí eu vou deixar também, né? Para data de entrega da nossa última avaliação, a última semana de aula, o máximo possível que der para colocar dentro dos prazos. Eu preciso conferir novamente qual que vai ser o prazo de postagem das notas, porque a gente também não pode. A gente tem, enquanto professores, os nossos prazos, tá? Mas aí a última avaliação eu deixo o máximo de tempo possível. Aí vai ser o último momento. Tá? Deixa eu ver aqui. Aí vai ficar mais próximo, sim. Tá? Mas aí eu já disponibilizo com maior antecedência a terceira avaliação. Então, eu acho que vocês tiveram uma boa. Eu não vi ninguém reclamando. Eu até gostaria de ouvir de vocês como é que foi a experiência sobre o questionário. Tá? Se vocês acharam particularmente difícil ou algo assim. Não chegou até a mim nenhuma reclamação, ou crítica, ou sugestão. Eu vi algumas respostas muito boas, bastante completas, uma redação boa, bastante avançada. Algumas pessoas que já parece que não tentaram muito, assim, só colocaram alguma coisa assim para dizer que fez. Mas, né, então, algumas questões mais demoradas, né? Realmente não são todas as questões de mesmo nível. Algumas são mais simples, outras mais difíceis. Tá? Mas eu também fico aqui à disposição para ouvir as questões e ouvir as sugestões de vocês, tá bom? Muito bem. Vocês estão vendo aí? Eu trouxe novamente slides para acompanhar a nossa aula. Isso acaba deixando o conteúdo um pouco mais organizado. Né? E na aula anterior nós estávamos falando sobre... primeiro nós falamos sobre o direito comum europeu, as características que melhor nos auxiliam a diferenciar o direito medieval do direito moderno, os elementos de transformação que já vinham ocorrendo no direito comum, através da tradição da escola dos comentadores, o pensamento civilista, alguma influência do humanismo jurídico, de outros elementos também de resgate da tradição clássica no estudo do direito. E eu terminei mencionando a influência do direito natural. Eu disse que o direito natural, ele enquanto doutrina, enquanto concepção de estudo, de compreensão do direito, um grande elemento transformador da forma de se pensar, da forma de se articular, da forma de se ensinar o direito moderno. Tá? Então, o justnaturalismo é um elemento de grande transformação do discurso jurídico moderno. Tá? Não tanto na área do direito civil, porque os civilistas, né, o pensamento civilista, ele não abre mão da sua tradição própria de referência ao direito romano, da recepção, né, aos elementos da tradição. Por outro lado, o justnaturalismo ele vai influenciar uma forma nova de se pensar o direito, que vai estabelecer novas bases para o pensamento jurídico moderno. Agora, eu tinha mencionado também anteriormente que justnaturalismo é algo que existia em outros contextos, não só na modernidade.
Então existiam teorias do direito natural na Antiguidade, na Idade Média, mas as teorias do direito natural moderno, né, ou as teorias modernas do direito natural, elas se distinguem das suas versões anteriores, né, de outras versões de direito natural. Boa noite, professora Cláudia. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bem. Então, eu vinha falando que eu acho que na aula passada eu expliquei um pouquinho, né, do tomismo, da concepção medieval sobre o direito natural, e eu destaquei ali, né, que havia uma tendência de conciliação do ideal de razão com o ideal de tradição. E o direito natural moderno, que tem bases universalistas, ele já vai se diferenciar dessa forma de pensar baseada nos cânones, na autoridade do passado. O direito natural moderno, ele se confunde também com o movimento de racionalização do discurso jurídico. Então, quando a gente fala de justnaturalismo moderno, em grande parte, isto se confunde com um certo racionalismo. Tá? O conceito de natureza e o conceito de razão vão se fundir ou vão ser usados de maneira intercambiável por diversos autores da modernidade. Tá? O direito natural moderno, ele tem essa característica universalista, ele traz uma concepção, ou melhor, ele se preocupa, né, com a ideia de evidências, ou de fundar um sistema de direito natural baseado em evidências, e essas não necessariamente evidências empíricas, como a gente pensa hoje, né, testes de laboratório, mas partindo de axiomas ou de definições ou de conceitos que são considerados auto-evidentes. Existe uma tremenda influência nesse período do século XVII, em especial, da matemática clássica, euclidiana, Descartes também, um autor muito influente nesse sentido, de trazer a ideia da busca por certezas na base do conhecimento científico. Né? E o direito natural, ele é visto como uma doutrina com bases científicas, que oferece bases científicas para o direito. Tá? Ele tem essa preocupação com a generalidade das suas normas, das suas conclusões. Tá? Então, o direito natural moderno, ele busca estabelecer elementos válidos para todos os lugares, para todas as pessoas, para todo o tempo. Então, ele radicaliza aquela tendência de generalização do direito que já havia sido construída anteriormente, né? E traz essa preocupação com a racionalidade na argumentação, a ideia de que os argumentos jurídicos, eles devem seguir um método dedutivo, racional, em que a gente parte de axiomas mais simples, mas certamente verdadeiros, e aí vai derivando desses axiomas conclusões mais gerais sobre o direito. E principalmente é de particular importância compreender o caráter subjetivo do direito natural moderno. O que é esse caráter subjetivo do direito natural moderno? Não tem a ver com aquilo que às vezes os alunos comentam nas questões de prova, né? Uma resposta subjetiva, né? Que daí cada um tem a sua, e aí não existe um critério objetivo. Não é isso. O direito medieval, ele estava sempre relacionado a uma determinada posição objetiva na estrutura social. Quem você dependia, né, de onde você estava, em que estamento você estava. Os seus direitos, eles são direitos de uma espécie de corpo
político maior, né? Da nobreza, ou do clero, ou de certas instituições, ou de uma comunidade. Então existe uma dimensão que é externa, e é, de certa forma, dada objetivamente pela realidade social. Enquanto que o direito natural moderno, ele traz uma ideia de que os direitos, eles são propriedades do sujeito. O indivíduo, ele tem o direito à liberdade, o direito à igualdade. Então, existe uma outra forma de se pensar o direito, que, em grande forma, é a forma como a gente pensa o direito hoje. A ideia de que indivíduos, eles são detentores de direito. Por quê? Por serem, né, seres humanos. Então, a ideia de que o direito, ele se expressa numa dimensão subjetiva. O direito, ele não se encontra no mundo lá fora. Ele não está em nenhum lugar, na ordem social. Ele se encontra dentro das pessoas, subjetivamente. E isso é uma diferença significativa em relação ao direito medieval. E isso precisa ser compreendido para a gente entender a lógica dos direitos subjetivos. Como que só faz sentido falar, por exemplo, na luta por direitos, direito à moradia, por exemplo, que existe na Constituição. A gente precisa ver se eu consigo provocar o judiciário para proteger o meu direito, ou para conquistar o meu direito à moradia. Essa dimensão subjetiva, ela é muito importante na concepção do direito moderno. E existe... tá. Bruno perguntou assim, pode exemplificar esse caráter subjetivo? Né? Um exemplo muito concreto, a nossa Constituição traz o artigo 5º, que são direitos individuais. Se eu for preso, eu tenho direito a usar um habeas corpus, né, para defender a minha liberdade. Por quê? Porque eu sou um sujeito de direitos. Esses direitos, eles são meus. E eles, inclusive, são inalienáveis, né? Eu não posso abrir mão desses direitos. Então, eles fazem parte do meu patrimônio jurídico, digamos assim. Tá? Eles se encontram e se manifestam nas minhas ações, nos meus atos. Eu posso falar em nome próprio e escrever numa folha de papel um pedido para um juiz, porque eu estou sendo preso de forma ilegal. Então eu exerço esse direito, eu tenho esse direito. Isso se manifesta nessa esfera subjetiva. O direito, portanto, ele não decorre, né, nessa concepção de uma ordem objetivamente dada. Né? Deixa eu ver aqui. Então, o caráter subjetivo seria algo como o direito de ter direito. Tá? Então, assim, vamos aprofundar este ponto. Né? O que significa dizer direito a ter direito? Né? Esse é um ótimo ponto. Significa dizer que o direito, para ele existir, e essa é a concepção moderna, né? Ele pressupõe um sujeito de direitos, entendeu? Então, de nada adianta dizer que existe um direito à liberdade, ou coisa assim, se as pessoas não efetivamente puderem gozar desses direitos. Então, essa ideia de que é um sujeito que irá exercer esse direito. E o contrário disso seria dizer que o direito ele decorre da harmonia dos estamentos da sociedade, ou emana da ordem social. Né? Então, por exemplo, na Idade Média, vocês devem ver muito a metáfora do corpo em funcionamento. Né? Você tem o rei, que é a cabeça da sociedade, que oferece a direção. Né? Você tem outros estamentos, outras pessoas que estão em outros lugares de um corpo. Né? E aí o direito ele é essa regulação harmônica de diferentes elementos, trabalhando em conjunto. Tá? Mas esses elementos eles são objetivos, no sentido de que eles têm uma existência independente dos sujeitos. Tá? Não sei se vocês estão achando muito filosófico, mas essa é uma questão
relevante assim, para o estudo do direito moderno, esse caráter subjetivo. Tá? Ele pressupõe que pessoas irão gozar desse direito. E quem são essas pessoas? Né? Justamente pela sua dimensão universalista, serão todas as pessoas, um conjunto indeterminado de pessoas. Justamente porque o direito natural moderno, ele não vai para a direção do particularismo. Sim? Não, eu ia só, assim, se me permitisse, uma coisa que eu Claro, acho também claro. que ajuda a compreender essa noção, e que, como você disse, na hora que você disse, realmente, né, o conceito de sujeito de direito é fundamental para compreender essa noção da dimensão subjetiva, mas também o fato de que na modernidade essa noção do direito ela retorna à pessoa humana, né? Durante toda a Idade Média, isso esteve muito voltado voltado a uma relação entre homem e Deus. Né? E com o processo de secularização dos estados, dessa separação, né, entre igreja e Estado, o direito volta a pensar o homem como a centralidade do direito. Né? Daí também essa noção de uma subjetividade ficar mais evidenciada, né? O indivíduo que é detentor desse direito, não mais como se ele fosse, né, uma espécie de extensão, né, de uma dimensão metafísica. Né? Isso, exatamente. Então, é interessante, porque alguns autores, eles vão dizer assim, os medievalistas, vão dizer que o direito medieval ele estava mais enraizado na realidade das coisas. Ele estava vinculado à existência de comunidades, de coisas que de fato existiam no mundo. Enquanto que o direito moderno, ele vincula abstrações com a subjetividade diretamente. Né? Então, eu tenho meu direito à liberdade. Então, é um discurso muito interessante, porque mistura uma abstração que é universal com o meu íntimo, né? Que é eu ter direito. E aí a gente acaba, muitas vezes, subdimensionando a importância de uma dimensão concreta e objetiva justamente para ser capaz de garantir esses direitos. Né? Então, como eu mencionei que eu dou o exemplo do habeas corpus, né? Eu preciso então de um judiciário funcionando, eu preciso de instituições que respeitem essas leis e tudo mais. Né? Então, o discurso jurídico, no entanto, ele vai se focar nessa relação dos universais, do abstrato, com a relação do sujeito de direito. Essa vai ser a ênfase dada pelo discurso jurídico moderno. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Penso que seria uma tentativa de redirecionar o direito para todos os indivíduos dentro de uma coletividade, não para as posições sociais que exercem. Tá? Então, exato, essa é uma boa forma de colocar essa questão. Tá? Então, nós já vimos que existia uma tendência à generalização do discurso jurídico. Né? E agora nós vemos aqui, no direito natural, uma generalização das regras da forma mais extensa possível, que é a ideia de direitos que são universais. Tá? E aí, isto independe de arranjo institucional, isso independe de história, isso independe de tradição, isso independe de costumes, e isso independe ainda mesmo de religião. Né? Então, é a criação de um discurso jurídico de uma forma inovadora. Tá? O que dá origem a essa transformação do discurso jurídico, a formação de um discurso de direito natural de caráter estritamente moderno? Tá? Eu já tinha mencionado antes também uma influência do pensamento científico. Deixa eu pular aqui uma coisa. Depois eu volto com a apresentação. Mas existe aqui uma influência do pensamento científico, a ideia de que a gente vê uma preocupação do direito natural com a busca pela verdade, por noções de verdade, por noções de um sistema
jurídico que tenha fundamentos sólidos e que independam de certos elementos vinculados à tradição. Tá? Primeiro, a gente já tinha dado aquele exemplo das navegações. Né? Quando se descobre a América, existe uma abertura, né, para o mundo, existe uma primeira etapa de globalização. Algumas formas de pensar, elas se tornam incapazes de oferecer soluções. Né? Então, por exemplo, assim, imaginem dois mercadores, um que imagina que a Terra é plana, outro que imagina que a Terra é esférica. E aí, aquele que acredita entende, né? Acredita que a Terra é esférica, ele vai navegar para as Índias ou para outros lugares e vai ser bem sucedido. Enquanto que aquele que não faz essa empreitada, ele já está em desvantagem. Então, certas transformações no sistema econômico, certas transformações na sociedade, né, fazem com que exista uma transformação nas formas de pensar também. Há uma ênfase na importância da ciência dentro de áreas de certos discursos. Tá? A incorporação do direito natural no discurso jurídico, ela tem origem do final do século XV, do século XVI. Né? Tem origem do século XVI, especialmente, e aquele que a gente pode chamar do pai do direito natural moderno é um jurista holandês chamado Hugo Grotius, né? Hugo Grotius, que foi, inclusive, um advogado que defendia causas da Companhia das Índias, né? Orientais? Né? Não, ocidentais. Dos Países Baixos, né? Da Holanda. E ele desenvolve a doutrina, que também é base do direito internacional, sobre a livre navegação. Tá? A ideia de que não deve existir, deve existir nos oceanos o direito de todos navegarem livremente, né, e nenhum soberano, nenhum Estado pode se impor sobre os mares. Tá? Então, ele, para defender uma situação particular, concreta, ele articula muito bem essa compreensão de um direito geral, isso, Hugo Grotius, um direito geral aplicável a todas as pessoas, independente de jurisdição, né, que é dado pela natureza. Se vocês abrirem o Direito de Guerra e Paz, do Hugo Grotius, a gente tem uma edição em português, 2 volumes, bem grandes. É uma leitura muito, muito interessante, muito boa. E ele, de certa forma, ele traz a tradição, ele faz várias citações, tanto dos autores da Antiguidade Clássica, quanto do direito canônico, do direito romano, mas ele inaugura uma forma de argumentação que é bastante inovadora. Primeiro, essa ideia de que ele precisa estabelecer um direito que é válido para todas as pessoas, independente, portanto, da tradição, independente dos costumes, independente da religião que a pessoa adota. Então, nós já estamos num contexto que nós tivemos já aquele movimento do humanismo, e nós temos também as reformas protestantes ocorrendo. Então, a sociedade europeia já é uma sociedade que está se fragmentando do ponto de vista religioso. Aquela unidade religiosa que caracterizava a Europa medieval já não existe mais. Então, o Hugo Grotius ele vai estabelecer uma doutrina que busca afirmar posições jurídicas a partir de fundamentos que independam da tradição, dos costumes e da religião. E ele coloca mais ou menos dessa forma, ele diz assim que os fundamentos do direito natural e as conclusões que se tira do direito natural, elas são verdadeiras, elas seriam verdadeiras ainda que Deus não existisse. Né? Então essa é uma posição bastante radical para a sua época, em vários aspectos, né? A ideia de que você pode secularizar o discurso jurídico. E essa é a forma de você avançar
do ponto de vista intelectual na produção do direito. Tá? Ele é um autor que ainda assim conserva alguns elementos tradicionais, porque o humanismo ele valorizava muito também este legado do passado, né? Mas outros autores do direito natural, eles vão trazer o argumento do estado de natureza, né, como um grande dispositivo para nos desconectar, para que a argumentação jurídica se desconecte da ideia de tradição. O estado de natureza é um argumento hipotético que nos convida a refletir sobre quais normas que existiriam, né, ou quais normas seriam possíveis de se deduzir intelectualmente, racionalmente, se nós imaginarmos uma situação em que não existe Estado, em que não existem instituições, em que a gente não sabe quais são os costumes, ou a religião, ou as normas sociais que a gente conhece hoje. O que aconteceria se nós imaginarmos uma situação de estado de natureza, de ausência completa das instituições? Esta forma de argumentar é muito inovadora, né? Porque os livros, tanto na Idade Média, quanto até na modernidade, em alguns momentos, estavam muito preocupados em afirmar que o direito e que o discurso jurídico ele tem o papel de legitimar as instituições vigentes. E, ao vincular o direito à legitimação das instituições vigentes, todo o autor ele precisa explicar por que a tradição está correta, por que a religião daquela sociedade está correta, por que os costumes eles estão corretos. E isto, de certa forma, limita muito a argumentação jurídica, né? E o argumento do estado de natureza, ele nos ajuda ele ajuda esses autores a se desvincular da busca pela legitimação da tradição e das instituições vigentes, tá? Então você não precisa falar do rei, se ele de um determinado rei, se ele é um bom governante ou não é. Você pode deixar essa questão de lado. Não precisa falar da igreja, se a igreja funciona bem, se não funciona, o que ela faz de bom, o que não faz. Deixa essa questão de lado. E aí você vai para os pontos mais fundamentais, né? Que em que consiste a natureza humana, né, dentro de uma sociedade, de uma organização social. Quais são os pressupostos racionais do convívio social. E isso tem, em especial, uma relação com as guerras civis, tá, que ocorriam na Europa no século XVI e também no século XVII. Tá? Guerras civis que tinham, sim, um caráter predominantemente religioso, né, decorrentes das reformas protestantes. Então, em diversos países da Europa, em especial nos países da Alemanha, da França, o que hoje é Reino Unido, né, Inglaterra, Escócia e tudo isso, existe uma fratura interna dentro desses países, mesmo dentro daquela ideia de que os reis estavam concentrando mais poder, mas esse próprio poder dos reis, ele vai ser questionado também pela existência de processos de fragmentação religiosa. Então, as guerras civis que vão ocorrer nesse período, elas levam a uma situação de ruptura institucional, de ruptura da ordem, e o discurso jurídico ele precisa dar uma resposta para o questionamento tanto da tradição, quanto das instituições, quanto dos dogmas da própria religião. Até aí ficou claro? Você tem uma pergunta sobre essas definições? Vou colocar novamente aqui a apresentação. Professor, tudo isso está ligado ao direito natural moderno, certo? Só para isso. Então, este é o
de certa forma, o background, né, o contexto das teorias justnaturalistas modernas. Certo. Que começam ali com Hugo Grotius, né, que eu estava mencionando, que é considerado o pai do direito natural, e com outros autores como Thomas Hobbes, que é um autor que eu trouxe para discutir mais detalhadamente na aula de hoje. Alguém quer fazer uma pergunta com o microfone? Porque senão eu tenho que parar para ler, e eu posso me confundir um pouco aqui no ritmo da nossa aula. Se quiser que eu leia, viu, Fernando? Estou aqui à disposição. Ah, tá, tudo bem. Então, Teve aluno que perguntou aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. sim. Vamos lá. Posso falar? Sim. César. A crítica que a escola de Frankfurt fez à modernidade, aos iluministas, de alguma forma atinge o direito nesse momento? Tá. Então. Atinge ou alcança? Sim, mas talvez não de maneira que a gente consiga abordar na aula de hoje, né? Então, as críticas da escola de Frankfurt, né, que vem do período pós-guerra na Alemanha, meio do século XX, elas são sobre o chamado projeto da modernidade, que, na verdade, não é nada... não tem tanto a ver com essa modernidade que a gente está falando agora, do início. Eles se referem ao projeto do iluminismo, basicamente, né? Então, assim, o iluminismo, enquanto movimento intelectual, ele se opõe a tudo que... E aí chama de medieval, digamos assim, tudo que é o oposto ao iluminismo, e chama de moderno, tudo que entra dentro do movimento iluminista. Autores como Grotius, como Hobbes, né, eles vêm de um passado... O seu passado recente era o Renascimento. O Renascimento trouxe bastante inovação intelectual, cultural. E isso marca muito a obra de Grotius, né? E, em boa medida, também Hobbes, e Hobbes tem um pouco mais de influência também do início do processo de modernização das ciências naturais. Tá? Mas ele também tem muita influência da matemática clássica, a ideia dos elementos da lei de Euclides, um resgate do pensamento grego, tá? Enfim. Então, os autores que a gente está mencionando agora, eles são um pouco anteriores ao iluminismo, ao próprio iluminismo. O iluminismo, em grande parte, ele vai ser uma ramificação desse pensamento justnaturalista moderno que eu estou mencionando agora. Tá? Então, o justnaturalismo moderno, ele vai ser um dos pilares do iluminismo. Tá? Mas o iluminismo ele traz outros elementos, outras questões. Então a gente ainda não chegou lá, digamos assim. Tá? Por isso que eu não vou responder completamente essa questão. Deixa eu ver outra pergunta. Só um minutinho, gente, peraí. Pronto. Então, vou ver aqui a pergunta do Eudes, que fala assim, que o Estado moderno foi um Estado de polícia, onde os absolutistas se estabeleceram como produtores e aplicadores da lei. A lei aplicada ao outro. As necessidades de leis estabelecidas e não desistência da interpretação do poder real. Tá. Não sei exatamente se tem uma pergunta aí, mas a noção de Estado de polícia é bastante importante, né? A ideia do absolutismo também, né? Tanto o Estado de polícia quanto o absolutismo são dois eixos, vamos assim, também do discurso jurídico, do direito público, e vão
ser dois elementos que vão ser identificados como o oposto, né, os dois grandes inimigos do constitucionalismo moderno. O constitucionalismo moderno, ele também é uma das ramificações do justnaturalismo. Né? Uma boa parte do justnaturalismo uma boa parte do constitucionalismo traz essa ideia de direitos naturais, direitos universais. Tá? E aí vai ser identificado também o constitucionalismo moderno como a superação, né, do absolutismo. O Estado de Direito vai ser visto como a superação do Estado de Polícia. Tá? Então tem esses elementos aí no contexto. Deixa eu ver o que mais. Aí Tiago comenta assim, Hobbes trouxe no Leviatã que o estado de natureza seria necessariamente a guerra, mas essa aferição não se limitaria ao contexto europeu, quando a ruptura de ordem não nasceria daí um novo direito? Tá, legal, essa pergunta é boa, importante, por quê? Primeira coisa, assim, super importante para entender o conceito de estado de natureza. Não é um argumento factual, ponto. É um argumento hipotético. O estado de natureza não existiu em nenhum lugar do passado distante das pessoas. Ele tem pouco a ver com o mundo natural. Tá? Eu já vou explicar melhor. Deixa eu ver, Marco, quer comentar? Alguém levantou a mão. Ah, ok. Bom, então, eu não sei exatamente o que significa levantar a mão sem... Mas tudo bem, não tem problema, a gente está aprendendo também. Quer dizer que as relações são de conflito. Tá, então vamos abordar de forma bem clara o conceito de estado de natureza. Tá? É super importante. O que é o estado de natureza para Hobbes? Primeiro, o que é Hobbes? Quem que é esse cara? Por que ele está trazendo essas questões? Tá? O que isso tem a ver com o que eu estava falando antes, sobre... Ah, tá. Travou na hora a câmera. Tá. Sobre guerras civis. Tá? Então, Hobbes era um autor que escreve durante o século XVII, tá? O Leviatã é publicado em 1651, e ele vive um contexto de guerra civil religiosa. Civil/religiosa. Quer dizer, existem conflitos religiosos profundos no país, decorrentes da reforma protestante, das reformas, né? Porque existe uma sectarização muito grande desses movimentos religiosos. Né? Então, e cada um desses movimentos, primeiro, né, diz que está com a razão, diz que tem uma conexão especial com Deus, de que está cumprindo uma missão divina, né? Portanto, todos esses argumentos que envolvem o parlamento, envolvem os bispos, envolvem um monte de gente, né? Todos esses movimentos que geram uma guerra civil, eles questionam a legitimidade do governo estabelecido. Essa experiência da guerra civil que vai ser necessária para a gente compreender o que Hobbes quer dizer com estado de natureza. Então, o primeiro ponto que a gente tem para entender o estado de natureza é o seguinte, né? Antes, os autores precisavam, ao escrever os seus livros, começar falando da sua história, da história do país onde eles escrevem, ou da origem histórica das coisas. E os justnaturalistas que usam o argumento do estado de natureza, eles usam o estado de natureza para escapar da discussão histórica, para dizer assim, vamos imaginar uma situação hipotética em que não existe Estado, em que não existe governo. Então essa é uma situação hipotética.
Vamos usar somente a razão, não vamos usar exemplos concretos vindos da história. Usando somente a razão, imaginando uma situação em que não existe Estado, não existe governo, o que nós conseguimos deduzir? O que nós conseguimos deduzir desse cenário hipotético? Tá? Este é o papel, primeiro o papel do estado de natureza, do argumento do estado de natureza. Por que para Hobbes existe uma caracterização muito específica do estado de natureza comparado a outros autores? E aí isso tem tudo a ver com a experiência da Guerra Civil. E para Hobbes, o que define o estado de natureza é a ausência de uma autoridade comum entre os homens. As pessoas, né? Ele fala homens. Então, a ausência de uma autoridade legítima, constituída, em comum entre as pessoas. E aí ele usa um argumento estritamente racionalista, digamos assim. Né? Imaginem duas pessoas que não reconhecem entre si nenhuma outra autoridade, nenhum terceiro. Não existe Estado, não existe governo, não existe ninguém. A tem um conflito com B sobre a posse de um bem. Quem tem razão? De quem é dono daquela cabra? Ou coisa assim. Como que esse conflito vai ser resolvido? No mundo real, na história, esse tipo de conflito ele pode ser resolvido de inúmeras formas. As pessoas podem conversar, podem se entender, podem se dar bem. Mas todos os exemplos concretos não importam, porque esse é um argumento estritamente racionalista. O que Hobbes vai concluir é o seguinte, que se cada um quiser usar de todos os meios para defender o seu próprio interesse, a tomar aquela coisa para si, não há nada que racionalmente diga que essas pessoas não podem agir dessa forma. Não há nada de ilícito nas ações dessas pessoas quando não existe uma autoridade estabelecida para determinar o que é meu, o que é seu, o que é de cada um, quais são os deveres e os direitos de cada um. Então ele diz, no estado de natureza, numa situação de ausência de instituições, de governo, todos os indivíduos, todos têm direito a todas as coisas. Porque cada um, agindo racionalmente, vai defender os seus próprios interesses. E a defesa da sua própria vida, dos seus próprios interesses, implica a possibilidade de arrogar para si direito a todas as coisas. Por quê? Porque não existe nenhum limite jurídico. Porque os limites jurídicos eles só podem ser estabelecidos através de uma autoridade comum. Então, se todo mundo tem direito a todas as coisas, e se todo mundo pode usar os meios coercitivos, a violência, para defender os seus direitos, os seus interesses, as suas vontades, então, não precisa ocorrer isso na prática, mas, logicamente, o que pode ocorrer é uma guerra de todos contra todos. E Hobbes diz que é racional que a gente espere que isso ocorra. A conclusão racional é que as pessoas vão estabelecer uma guerra de todos contra todos. Até que surja alguma autoridade em comum. Mas, lembrem-se, o estado de natureza não é um argumento histórico. Ele é um argumento hipotético. Ele diz assim, se não existe autoridade, todos têm direito a todas as coisas, isto é uma guerra de todos contra todos. O homem será o lobo do homem. Tá? Isto tem como consequência a ideia de que se os seres humanos agirem racionalmente, e todos os seres humanos são capazes de agir racionalmente, eles e pensar racionalmente, eles devem concluir que a busca pela paz é, inclusive, uma obrigação racional. Todo mundo não pode querer continuar nesse estado miserável que é o estado de guerra de todos contra todos. É o estado de natureza.
Tá? E aí só um parênteses aqui. Vocês conseguem ver o paralelo daquilo que eu tinha mencionado antes? Eu tinha falado que Hobbes tinha vivido uma guerra civil. E a guerra civil é um conflito em que dois grupos, né, pode dizer duas pessoas, dois grupos, não reconhecem qualquer autoridade em comum. Então, um tem direito a tudo sobre o outro, e o outro também tem direito a tudo sobre um. E aí é uma guerra terrível. E ele vive isso, pessoalmente. Né? Ele vê o vizinho matando o vizinho. Compatriotas matando compatriotas. Né? Em nome de quê? Cada um em nome da sua causa. Cada um achando que tem completa razão. E ele vê isso como a coisa mais miserável e mais desgraçada que pode ocorrer com a sociedade. Uma guerra civil. Então ele chama isso do retorno ao estado de natureza, que é aquela posição em que ninguém reconhece uma autoridade em comum. Só que mesmo nessa situação mais miserável de todas, os seres humanos são racionais. Então eles devem concluir que, se eles querem mesmo defender os seus próprios interesses, é do seu próprio interesse o estabelecimento da paz entre as pessoas. Por quê? Ninguém é tão mais poderoso do que outra pessoa, a ponto de se sentir plenamente seguro. Não importa o quanto de crossfit, de MMA, de artes marciais que uma pessoa treine, ela nunca será capaz de dominar todas as outras pessoas. Fisicamente. E mesmo assim, às vezes a pessoa está dormindo. Né? Pode ser atacada no sono, ou por veneno, por artimanhas. Até a pessoa mais frágil, ela é capaz de superar a outra por outros meios. Então, os seres humanos eles são naturalmente iguais. Fisicamente não existe diferença. Tá? Então, nós temos aqui a ideia de que o estado de natureza ele impõe uma igualdade natural entre todas as pessoas e ele nos traz a conclusão lógica de que as pessoas devem buscar a paz e, ao buscar a paz, elas precisam estabelecer um contrato social, um contrato em que todas as pessoas, ao mesmo tempo, abrem mão daquele direito absoluto a todas as coisas que havia no estado de natureza. As pessoas transferem, né? Não é que abre mão, não é que diz que não vai mais fazer, não, elas transferem este poder de legitimamente agir da forma como bem entende, elas transferem esse poder a uma figura que é uma pessoa artificial. Vou colocar aqui para vocês. A pessoa artificial que irá compor o soberano. O soberano é a figura que vai encarnar o poder de todas as pessoas que compõem o contrato social. E esse soberano ele poderá ser exercido, né, ele poderá, na verdade, ser representado por uma pessoa, se nós tivermos uma monarquia, né, ou ele pode ser representado por uma assembleia, né, se nós tivermos uma república, por exemplo. Né. Essa é a argumentação de Hobbes. A argumentação de Hobbes é como que, se nós pensarmos hipoteticamente numa situação em que não existe Estado, nós vamos concluir, usando unicamente a razão, de que é necessária a constituição de um Estado. É necessária a constituição de Estado para a garantia da paz. Né? E nos termos que se coloca a necessidade de constituição de um Estado, este Estado ele adquire um poder jurídico que é ilimitado. O que isso significa? Que o direito, o que é justo ou injusto, vai ser delimitado a partir do contrato social. E o contrato social ele cria um soberano. Então o soberano é essa pessoa jurídica fictícia
que tem o direito a todas as coisas. Portanto, possui uma soberania que é absoluta. E aí nós temos um absolutismo nesse sentido jurídico. Porque tudo aquilo que o soberano faz é direito. Portanto, o direito não será capaz de limitar juridicamente o soberano. Faz sentido? Ou confundi mais do que esclarecer? Professor? Sim. Que eu não sabia disso. Então, necessariamente, Hobbes não é um monarquista, né? Essa é uma pergunta interessante. Porque a gente pode falar de Hobbes e pode falar do Leviatã enquanto obra. Né? Hobbes, ele foi professor de matemática do jovem, né? Que no exílio, na França, por causa da Guerra Civil, né? A família real fugiu do país e ele estava lá ensinando matemática para o príncipe, que depois será o rei Jaime II. Né? Acho que é segundo. Ou é Carlos? Agora eu já não perdi, agora, não lembro essa informação de cabeça. Mas, enfim, ele é professor de. Né? Então ele é um monarquista nesse sentido. Tá? Porque a guerra civil na Inglaterra ela se organizou de forma a polarizar, né, entre os parlamentaristas e os monarquistas. Né? Esses eram os dois polos principais, né, da guerra civil. E primeiro ganham os parlamentaristas. Né? Primeiro, e daí, sem o rei, né, eles se tornam republicanos. E aí vem Oliver Cromwell, que é o líder militar daquele contexto, e aí estabelece uma espécie de república, uma coisa assim diferente, que não dura muito tempo. E aí depois retorna a monarquia. Então Hobbes, pessoalmente, a gente pode dizer, ele é um monarquista. Só porque a obra Leviatã faz com que ele tenha diversos problemas. Né? Porque ele faz a obra, ele escreve, né, justamente para tentar afirmar as bases da legitimidade do Estado e do governante, apontando por que aquelas pessoas que estavam fazendo a guerra civil estavam erradas, estavam, portanto, agindo de maneira irracional. Esse é o argumento dele. Só que a obra dele, primeiro, ela tem vários problemas. Primeiro, como eu mencionei para vocês, o soberano ele pode ser uma república ou pode ser uma monarquia. Então, ele não é necessariamente monarquista. Tá? Ele reconhece que o soberano ele pode ser, a forma de Estado pode ser republicana, não tem problema nenhum nisso. E não existe nenhuma relação de superioridade ou inferioridade. Segundo problema, quando a família real foge, ela não está mais no governo, ela não é mais o governo, factualmente. E o soberano, para ser soberano, ele precisa exercer factualmente o governo. Então é engraçado, porque ele não é um legitimista assim, na sua obra. Ele não é alguém que defende a legitimidade dos reis por eles serem pessoas especiais, por eles terem uma linhagem especial, uma dinastia. Não. Ele dá um argumento factual do governo estabelecido. E esse governo estabelecido, composto pelos vitoriosos, aqueles que ganharam a guerra civil, é um governo tão legítimo quanto qualquer outro. Então, se as pessoas expulsam o rei, estabelecem uma república, esse novo governo ele é tão legítimo quanto o anterior. O problema é o rompimento. Uma vez que você estabelece um novo governo, ele é um novo, a partir de um novo contrato social, um novo pacto. Né? Entenderam? E o terceiro problema é que o robismo, né, que é um termo que passa a ser utilizado na literatura, também é equiparado a ateísmo, que era um crime em alguns lugares. Né? Era visto com sentido predominantemente negativo. Justamente essa ideia de que o governo estabelecido
ele tem o domínio até mesmo sobre a religião. Então, se, como era na Inglaterra, né, protestante, se era uma obrigação legal você ir à igreja aos domingos, era obrigatório por lei, a obrigação legal, ela vem de uma imposição do Estado e não da religião. Essa é a linha de pensamento hobbesiana. Então, os fundamentos da obrigação de ir à igreja estavam no contrato social, vinham da autoridade civil, do Estado, e não da autoridade da religião. Então, a sua argumentação ela é vista também como incompatível com os argumentos tradicionais das religiões estabelecidas. Então, essas são algumas das características do pensamento, do direito natural, né, a partir do Leviatã. Acho que a gente já ultrapassou, né, o nosso horário de aula. Tá? Mas dê uma olhada nessa imagem, tá? A imagem de capa do Leviatã ela é muito importante, né? Ela demonstra que esse soberano não é uma pessoa real, não é uma pessoa física, não tem CPF, é uma pessoa fictícia, né? Que encarna, portanto, todos os poderes do Estado. Então nós começamos a ver agora uma coisa que não existia antes. Não existia no direito romano, não existia na Idade Média, que é a ideia do Estado como uma pessoa jurídica, fictícia, artificial, que o Estado, ele é também um sujeito, só que não é um sujeito concreto, é um sujeito abstrato, é um sujeito de direitos. Inclusive, no caso do soberano, ele tem direitos absolutos. Assim como o indivíduo no estado de natureza tinha direito a todas as coisas, agora os indivíduos que fazem parte de um contrato, né, estão numa sociedade civil, eles não têm direito a todas as coisas, mas o Estado tem. Porque o Estado é essa pessoa artificial que herda, digamos assim, todos os poderes de todas as pessoas. Então, se vocês observarem na imagem, vocês vão ver que o Leviatã é uma figura que é composta pelas pessoas, pelos membros dessa sociedade. E tem o poder civil e o poder eclesiástico. Ele tem o poder de dizer o que você deve fazer, estabelecer os deveres dentro da sociedade, as obrigações, tanto civis quanto religiosas. Né? Então isso reflete também a ideia de um Estado que pode ser, sim, um Estado, a argumentação de Hobbes, de certa forma, indica para isso, que o Estado ele deve ser um Estado confessional, mas que o Estado determina qual é a religião, e não o contrário, não é a religião que determina a legitimidade do Estado. Então existe uma inversão em comparação a outros elementos tradicionais. Tá? Então existe a ideia aqui, né? Perde em liberdade e ganha em segurança. Realmente, Hobbes ele é um autor que não valoriza o termo liberdade, num sentido jurídico. Para ele, liberdade é um conceito da física, é um conceito natural. Não é um conceito político, jurídico. Ele até rejeita essa ideia. De que as pessoas na democracia são livres. Hobbes rejeita isso, diz que liberdade tem um sentido físico, de você ir, voltar, sair andando, e você poder fazer aquilo que você quer fazer. Mas não tem muito a ver com aspirações políticas. Né? Hobbes fala e usa a analogia da água, tá? Que as pessoas fazem uma barragem para prender o rio ou para desviar o curso de um rio. Então elas restringem a liberdade do curso de água. E daí quando você rompe uma barragem, aí a água corre livremente. Mas ela corre livremente só para baixo, ela não corre para cima porque é da natureza dela fazer isso. Então a liberdade não é um conceito muito relevante. Mas, é claro, do ponto de vista do direito, tem aquela ideia de que nós somos livres para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Né? Então, essa é a coisa mais hobbesiana, digamos assim, do sentido da liberdade. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Tá. Então, vejam só.
Eu coloquei um outro texto para vocês, de Rousseau, que talvez vocês já tenham lido para outras disciplinas, é um texto clássico, e eu faço questão de colocar porque muitas vezes a gente tem aquelas aulas assim lá do ensino médio, pela internet, aí vocês veem, né? Hobbes é o homem mau e Rousseau é o homem bom, e, e certos estereótipos assim. Então eu até estou me organizando para fazer uma aula extra sobre o contratualismo, trazendo Rousseau, para vocês entenderem melhor essas diferenças, essa relação, porque ele também abre um pouco para uma discussão de constituição, de democracia e tudo isso, tá? Então, como eu mencionei, o constitucionalismo moderno, ele tem uma vinculação com o justnaturalismo, e Rousseau é um autor que oferece essa conexão de forma muito, muito interessante. Locke e Rousseau, né? Enquanto que Hobbes, ele parece ser um autor que joga um pouco contra a ideia do constitucionalismo moderno. Tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente pode marcar uma aula extra e aí me tragam perguntas sobre esses textos, que daí a gente pode avançar nessa discussão. Tá bom, gente? O que mais? Vamos ver aqui. É isso, né? Próxima aula, quer dizer, a aula da semana que vem, aí já vai ser sobre direito brasileiro, né, professora? Exatamente, eu retomo o fio aí de continuidade da parte de história do direito no Brasil. Claro que sempre a gente vai estar fazendo as pontes com o que está sendo comentado nas aulas de Fernando, mas vamos retomar lá Brasil colônia e vamos dar seguimento, né, à história do direito no Brasil. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Eu também, até eu quero assistir, viu, Jorge? Na hora que ele falou que eu pensei nisso, eu vou querer assistir essa aula. Tchau, No dia você me avisa também, viu, Fernando, que eu tenho interesse. Legal, legal. Acho que eu vou tentar fazer Esses, sexta de tarde, alguma coisa assim. esses clássicos da ciência política, né? Quantas vezes a gente lê, tantas a gente vai continuar aprendendo e entendendo coisas e tal. Você falou aí de Leviatã, e depois eu vou lhe perguntar umas coisas assim que eu também tinha dúvida da leitura. Eu gosto muito, né, dessa parte dos fatos, da história do direito, análise social, história, mas eu também sou bastante apaixonado pelos clássicos, né? Eu gosto assim de discutir essas teorias, essas ideias, então tem um pezinho assim na teoria Não, política. e ajuda bastante a compreender a história do direito, né? Na verdade, é um produto disso. Nossa,